Você ora, clama, o céu parece que está calado. Será que Deus está em silêncio mesmo? Meu nome é Roberta, você está no meu canal. Seja muito bem-vindo. Clica, compartilha, leva para outras pessoas esta mensagem. Deixa o Senhor Jesus te usar. O propósito desse vídeo é trazer uma reflexão nos dias de hoje. Os dias de hoje têm sido difíceis. As pessoas estão se enchendo de atividades e a pessoa sente a necessidade de ouvir a voz de Deus. E a gente tem passado os dias difíceis e o tempo com o Senhor não tem sido de qualidade. E é através dessa reflexão que eu quero provar para você que o céu não está calado e que o Senhor Jesus ainda está falando conosco. Existem muitas formas de Deus falar conosco. Deus fala conosco de multiformas. Uma delas, principal, é através da sua palavra. Através da sua palavra, através de revelações. O Senhor usa pessoas, profetas. Ainda existe profeta na terra. O Senhor, Ele fala conosco através da oração, que é através da intimidade com Ele. E é essa intimidade com Ele que tem sofrido um desgaste. Assim como as uniões conjugais, casamentos, relacionamentos entre pessoas, assim está acontecendo com o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. As pessoas têm se sentido desgastadas, não tem tempo, têm trocado tempo com Deus para com outras coisas. Mas aí quando vem a dificuldade, a gente quer ouvir a voz do Senhor. E aí a gente não consegue ouvir. Mas Ele está falando. Aqui na Bíblia, no livro de João, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 47, ele diz assim, ó: quem é Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É preciso entregar a sua vida a Jesus. Só sendo de Deus é possível manter um relacionamento com Ele. Então, o relacionamento é a chave. Digamos assim, você tem o seu parceiro, a sua parceira. No início, vocês têm um relacionamento ativo. Vocês se conversam o tempo todo, mandam mensagem, trocam mensagem, liga no meio do dia, manda alguma fotinha de algum momento especial e assim vai decorrendo. Só que a rotina, ela vai desgastando isso. E com Deus não é diferente. Quando nós começamos na nossa jornada cristã, a gente tem o primeiro amor. Aquele primeiro amor que a gente quer estar junto da pessoa a todo momento, a todo instante. A gente quer ver o sorriso da pessoa, a voz. A gente quer ficar ali, né? Não vê a hora de chegar o momento de estar junto da pessoa. E esse sentimento de estar junto com o Senhor, de estar com o Espírito Santo, cadê ele? Certo que o relacionamento entre duas pessoas, ele vai amadurecendo. Não dá para ficar o tempo todo mandando mensagem, ligando, estando junto. Realmente, a rotina, ela vai desgastando isso, mas também você vai adquirindo um conhecimento maior sobre a pessoa. Você vai amadurecendo. Às vezes você não precisa estar junto da pessoa, mas ela está com você no teu coração, no teu pensamento. E Deus é a mesma coisa. Não precisamos ficar 24 horas orando aos pés do Senhor, mas podemos ficar em espírito pensando no Senhor, pensando em agradar o Senhor, pedindo sabedoria. Senhor, olha o que está acontecendo, por que isso está acontecendo? Isso está saindo fora do meu controle, me ajuda. E o Senhor está ali com você no dia a dia. Tudo que você for fazer, você fale com o Senhor. Mas às vezes a gente quer trocar isso por um amigo, uma pessoa querida. A gente quer participar com essa pessoa e vai deixando Deus de lado.
É como se Deus falasse assim: deixa ela, deixa ele. Uma hora vai ter que vir aqui. Uma hora vai ter que vir, vai ter que chegar aqui. E aí quando chega esse momento, a gente fala: Deus está em silêncio. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. Aí você me pergunta assim: mas como é a voz de Deus? Como é a voz do Senhor? A Bíblia diz que a voz do Senhor é como muitas águas. Por que muitas águas? Imagina você diante de uma cachoeira, aquele som da água caindo. Você não consegue ouvir o que está ao redor. O seu ouvido fica somente ligado no som das águas. Assim deve ser a voz do Senhor para nós. O que está ao nosso redor não deve atrapalhar o nosso ouvido quando estamos ouvindo a voz do Senhor. O Senhor ele fala de várias formas, como eu disse, torno a repetir. Elias estava na caverna. Veio o barulho do fogo, um estrondo. Deus não estava ali. Mas quando veio uma brisa, uma leve brisa, o Senhor estava ali. A voz do Senhor, ela muda conforme a necessidade, conforme Deus quer falar conosco. E é por isso que nós temos que estar atentos à voz dele. Porque Deus fala a hora que ele quer, no momento que ele quer e da forma que ele quer. Jó estava num momento difícil. Ele estava sendo provado e também estava sofrendo pelas acusações de seus amigos. E ele começou a se amaldiçoar. Chegou ao ponto de dizer que ele preferia ter sido um aborto do que ter nascido. Depois de muitas tentativas, né? Porque a gente vê que a pessoa, quando começa nessa fase, ela está em desespero. Ela quer ouvir a voz de Deus, mas não está pronta para ouvir. E Deus sabe. Nós temos o momento certo de ouvir a voz do Senhor. E Jó estava ali, se amaldiçoando. E teve um momento que o Senhor falou com ele. E eu quero ler com você aqui na Bíblia. Está no livro de Jó, no capítulo 38, do versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? O Senhor veio em meio a um redemoinho. Olha como Deus veio falar com Jó. Então a gente acha que Deus só vai falar com a gente se a gente ouvir a voz dele audível, Deus falando audivelmente. Deus fala como ele quer. Talvez Deus já está falando com você e você ainda não notou. Através desse vídeo, que o Senhor venha abrir os teus olhos, os teus ouvidos, que você venha estar atento à voz dele. O Senhor sempre fala com seus filhos. E outra parte também que eu quero dizer para vocês, que está aqui, João 4, no versículo 24. Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e em verdade. É o que o adoram a Deus. Deus é espírito. Em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você conhece a voz dela. Você sabe até se ela está passando por algum problema. Você conhece a voz dela. E assim é a voz do Senhor. Você que tem intimidade com Deus, você ouve a voz do Senhor das maneiras que foi falado aqui, em sonho, usando profetas, a forma dele falar com você na intimidade, quando você está no secreto, que você está orando. O Senhor tem a maneira dele falar com você. Você conhece a voz dele. Se você ainda não conhece, comece a praticar isso. Reserve um momento do seu dia. Reserve aquele momento, fale com ele. Fala: Senhor, eu estou passando um momento difícil.
eu não estou tendo direção, eu quero ter uma resposta, se realmente é isso que eu tenho que fazer, se eu devo esperar, se isso não é para mim. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir a sua voz. E aí você vai começando a ter aquele relacionamento com Ele. E Ele vai chegar até você. Porque quando você se achega até Ele, Ele se achega até você. E Deus jamais rejeita um coração aquebrantado, um coração arrependido, um coração contrito na presença dEle. Talvez eu esteja falando para pessoas que já têm um tempo, uma caminhada. Não importa, esse vídeo, ele é tanto para quem está começando, tanto para quem já está há um bom tempo. Porque o Eli, na Bíblia, o sacerdote Eli, ele já não ouvia mais a voz de Deus. Samuel era um menino. Eles estavam no mesmo quarto, cada um em sua cama. E o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou ele 2 vezes. Por 2 vezes, Samuel foi até o leito do Eli e perguntou se o Eli estava chamando ele. E o Eli falou: não, eu não estou te chamando. Mas na terceira, Samuel respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, o que nós tiramos de lição disso? Que não importa a idade, não importa o tempo de caminhada, nós sempre temos que buscar o primeiro amor, esse relacionamento ativo com o Senhor. O Senhor não é uma Bíblia que fica aberta no Salmo 91 em cima da estante. O Senhor não é isso. O Senhor é Espírito. Ele quer ter um relacionamento com você. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Deus nos fez como imagem e semelhança dele. Ele é uma pessoa. Então, esse relacionamento com ele é a chave de muitas coisas que está acontecendo na nossa vida. Talvez existem coisas que ainda não aconteceram, porque esse relacionamento está desgastado. Então vamos buscar mais o Senhor, buscar mais da presença dele, através de pregações, de palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ouça pregações, ouça louvores, ouça a Deus quando você está no secreto. Você está lá no seu... Tem pessoas que buscam o Senhor devido ao trabalho. Às vezes a pessoa é caminhoneiro, uma pessoa trabalha ativamente, não tem aquele tempo de estar em casa, estar orando. Fica ali no seu secreto, em espírito. Fica ali falando para o Senhor: Senhor, entrego meu dia nas tuas mãos. O que será de mim, Pai, sem o Senhor? O Senhor é tudo na minha vida. Eu preciso tanto ouvir da tua voz. E a voz do Senhor, quem já ouviu conhece. Essa voz audível que a gente tem dentro do coração. O Senhor, ele nos fala da maneira... Cada um, ele tem a sua maneira de falar. E que essa fome, essa sede de Deus nunca se acabe na sua vida. Que você tenha essa chama ardente no teu coração de agradar ao Senhor. Nós vivemos um tempo que as pessoas agradam a tudo. Agradam cantores, artistas, celebridades, políticos. As pessoas adoram, idolatram. Deixaram de fazer isso para Deus. Até mesmo futebol, né? As pessoas gritam no campo com toda a sua força, toda a energia. Mas quando vai falar com o Senhor, parece que a voz some, a vergonha aparece. Mas é você e Ele que está ali naquele momento. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém ouvindo. Por isso que Deus conhece a gente no secreto. É ali, no secreto, que o Senhor nos conhece. Não é quando estamos no meio de multidão, no meio de pessoas. É quando estamos no secreto. É ali que o Senhor nos conhece. Na nossa intimidade. Então que você possa sentir no teu coração o desejo ardente de ouvir a voz de Deus. Buscar ouvir a voz dele. Através da oração.
da palavra. Deus, Ele também, há momentos que Deus parece que está calado, porque Ele está te testando. Imagine um pai ensina o filho a andar. Ele fica segurando nas mãozinhas da criança, a criança dá os primeiros passos. E ele está ali junto. Só que vai chegar um momento que ele vai ter que soltar as mãos dessa criança. E ele vai ter que ficar de frente para essa criança, esperando ela dar os passinhos, sem a ajuda dele. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos coloca em situações que Ele quer nos analisar. Ele quer mostrar para nós quem nós somos e na presença dEle. Então, quando nós estamos sendo testados, Deus não quer o nosso mal. Ele quer que nós tenhamos experiências com Ele. Como Jó teve experiência. Jó teve muitas experiências no momento de dor dele. Ele teve muitas perdas. Deus sabia quem era Jó, mas Jó não sabia quem ele era em Deus. Então ele precisou passar por toda aquela situação. Você que conhece a história de Jó, houve um dedo, né, do inimigo que foi fazer, né, uma fofoca de Jó, que Jó tinha muitas coisas, que Deus abençoava muito Jó, por isso que Jó era um servo íntegro. E Deus falou, então vai lá, você pode ir lá, você só não toca na vida dele, porque Deus sabia quem era Jó. E o mesmo Deus que sabia quem era Jó, Ele sabe quem é você. Deus te conhece. Deus sabe o seu deitar, o seu levantar. Deus conhece a sua caminhada, os seus pensamentos. Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece tudo aquilo que te aflige, as suas fraquezas, as suas vergonhas, os seus medos. Deus conhece até onde você consegue ir. Deus conhece a tua estrutura. E Deus jamais vai dar algo que você não possa suportar. A gente ouve por aí Deus falar, pessoas falar de Deus, né? Que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Realmente. A matemática de Deus é, para você vencer algo, você tem que perder algo. Para você alcançar algo mais elevado, você tem que descer um pouco. Deus é assim. Você vai adquirindo essa experiência com Ele, no decorrer da sua caminhada. Eu tive muitos altos e baixos na minha caminhada, perdi muitas coisas, mas também ganhei muitas coisas, renunciei muitas coisas. E eu estou aqui, o Senhor me escolheu, me colocou em lugares que jamais eu iria imaginar. O Senhor confiou dons e talentos nas minhas mãos e eu tento exercer eles da maneira que agrada ao Senhor. Ele vem me capacitando, Ele vem entregando aos poucos a sabedoria. A sabedoria é algo primordial na vida de um cristão. Com a sabedoria nós sabemos lidar com qualquer coisa. Qualquer assunto você consegue lidar. Porque Deus nos fez mais do que vencedores. Comente aí. Deus, me ensina a ouvir a tua voz. Se esse vídeo falou com você, se esse vídeo falou ao seu coração, comenta aí nos comentários. Deixa uma mensagem aí. Essa mensagem pode ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e que você possa sempre ouvir a voz do Senhor.